Nós deixamos como atividade, né, na primeira semana, a leitura do livro O que é Sociologia, de Benedito Carlos Martins, né, que é um livro básico, introdutório. Para quem nunca viu Sociologia, ele é um livro que tem uma leitura simples, para que a gente possa compreender o surgimento dessa ciência, o surgimento dessa disciplina e a sua importância. Né? Ele está dividido em 3 pequenos capítulos, onde vocês vão fazer uma leitura e, ao mesmo tempo, vão tentar compreender o processo histórico, né, de surgimento dessa disciplina. Nós fizemos um pequeno resumo para orientar um pouco mais a turma a fazer essa leitura. A obra é O que é Sociologia, não é? Edição 38, 38ª, local de publicação São Paulo, editora Brasiliense, 1994. São 104 páginas. Então, assim, nós temos esse pequeno resumo para que vocês possam compreender um pouco desse processo de surgimento dessa ciência, né? A sociologia é uma ciência que estuda a sociedade, né? Se a gente for pegar pela terminologia da palavra, sociologia, estudo da sociedade. E nessa perspectiva nós temos que compreender o porquê que essa ciência surge, para que ela surge, qual o seu principal objetivo, né? E por que ela surgiu naquele determinado momento da história. A sua organização social e os processos que interligam os indivíduos em grupos, instituições e associações, é esse o ponto central da sociologia, que estuda a sociedade, ou seja, buscar essa compreensão da organização social, como a sociedade se organiza a partir, né, de processos sociais, a partir dos indivíduos que estão posicionados em grupos, que se relacionam em grupos, né, que nós chamamos hoje de coletivos, e como esses indivíduos, esses sujeitos sociais, eles estão participando das instituições, né, da família, da escola, do Estado, dos partidos políticos, né, das instituições como um todo e das associações. Então, a sociologia ela surge com essa perspectiva de compreender como esses indivíduos estão posicionados, como as instituições se comportam, como as instituições surgem, qual a importância das instituições nessa tessitura, nessa estrutura que a gente chama de sociedade. O surgimento dessa ciência, né, ela aconteceu em plena movimentação da sociedade, em pleno momento de grandes mudanças que ocorreram, né? E aí a gente chamaria atenção para 2 grandes eventos históricos que causaram impactos significativos na transformação da sociedade, né? Sobretudo, o primeiro evento que nós temos como sendo um dos principais que trouxe esses impactos e transformações, né? Que foi a Revolução Industrial, que é um fato histórico importante para a sociedade. Então, a Revolução Industrial ela vai trazer grandes alterações, grandes transformações, né, no modo de vida social, né, transformações econômicas, transformações nos modos de produção, transformação nos comportamentos, transformação nas instituições. Então, quando a gente fala de Revolução Industrial, o livro vai trazer alguns elementos para que você possa compreender como esse processo foi se gestando, né? Não é uma coisa estanque, você saiu de um modo de produção feudal e entrou num modo de produção capitalista. Então, existe todo um processo que foi ocorrendo, né, ao longo da história e ao longo da evolução, das mudanças, das transformações das relações entre os indivíduos, para que depois nós tivéssemos esse marcador que a gente chama de Revolução Industrial, onde muitos indivíduos vão se desfazendo das suas ferramentas de trabalho, onde eram lá os pequenos artesãos, os pequenos proprietários de terra, eles vão se desfazendo das suas ferramentas, vão se desfazendo das suas pequenas propriedades, né, no intuito de sair muitas vezes do seu espaço rural para ir para os espaços urbanos, para o espaço da cidade, com o advento da Revolução Industrial, com o surgimento das máquinas, né, com esse novo modo de produção e eu estar operando uma máquina numa fábrica e o meu trabalho ser pago através de um salário. Com essa Revolução Industrial, nós vamos ter como ponto um dos nossos clássicos principais da sociologia,
que foi Karl Marx, né? E aí todos esses nossos clássicos, Marx, Durkheim e Weber, vão voltar o seu olhar de estudo para a sociedade da época, né, do seu tempo, tendo como ponto central a Revolução Industrial e os impactos que essa Revolução Industrial causou na sociedade. Então, nossos clássicos, eles vão, cada um ao seu modo, elaborar a sua forma de pensamento, eleger o seu objeto de estudo diante desses grandes impactos e transformações causadas pela Revolução Industrial, né? Ou seja, essa Revolução Industrial é o fundamento, né, da organização do pensamento dos nossos clássicos da sociologia, Marx, Durkheim e Weber. Na formação sociológica, houve muitas críticas, né? Muitas críticas eram feitas, inclusive, se realmente essa disciplina, esse campo, era um campo de produção de conhecimento. Mas não podemos negar o grande avanço que a sociologia obteve com o surgimento, né, dessa nova teoria, né, com o surgimento do pensamento que foi elaborado por esses clássicos. O antagonismo da sociedade capitalista, né, afetou o conceito sociológico. Cada clássico, ao elaborar a sua teoria, ao elaborar o seu pensamento, elege também o seu objeto de estudo. Durkheim vai eleger como seu objeto principal de estudo o fato social, vai desenvolver a sua teoria, o seu método de análise da realidade social, que ele vai chamar de funcionalismo, onde ele vai observar a sociedade, pensando a sociedade como esse grande organismo, né, social, composto de várias partes, e essas partes ele vai chamar de instituições. E para que esse organismo social, né, essa grande tessitura funcione bem, é preciso que essas partes estejam funcionando também corretamente, de forma equilibrada, fazendo com que essa máquina que ele chama de organismo social funcione de forma equilibrada, com ordem, com coesão social. Esse antagonismo que a sociedade capitalista também traz, pode-se pensar na própria perspectiva de Marx, quando ele elege como sendo o seu objeto de estudo sociológico as classes sociais, né? Então, a sociedade, né, a partir desse conceito, dos conceitos elaborados por Durkheim, por Marx e por Weber, que é o outro clássico da sociologia, que tem como objeto de estudo que ele elege as ações sociais. Então, esse espaço, né, produzido, o espaço social onde serão produzidos esses conceitos, né, surgem várias formas de pensamento, né, para além desses clássicos. A gente chama clássicos porque são ideias que vão persistir, que vão se propagar para além do seu tempo, para além do tempo vivido por esses autores, e que até hoje nos ajuda a pensar a sociedade. O surgimento de várias e diferentes tradições e visões sobre a sociologia, né, é a partir desse marcador que tem como fundamento para a elaboração desse pensamento a Revolução Industrial. Temos também, o livro vai trazer, né, no seu capítulo sobre o desenvolvimento, né, que esse desenvolvimento teve como pano de fundo uma classe específica, que é a burguesia. A burguesia vai ser um grupo que vai ter uma presença fundamental, né, bastante significativa, em outro evento histórico que também vai ser um evento que vai servir de fundamento para o pensamento e análise desses clássicos, que é a Revolução Francesa, que teve como classe protagonista, né, a burguesia, que se junta, que se une a outros grupos para combater, para enfrentar um regime que, de certa forma, a burguesia se sentia prejudicada, dominada por um regime e dominada por um determinado grupo. Então, a burguesia vai ter essa grande importância na Revolução Francesa, né, que é uma revolução que vai trazer grandes impactos na forma de pensamento, né, na elaboração do pensamento científico, no comportamento dos indivíduos, no comportamento também das instituições, no campo cultural, social. Essa Revolução Francesa vai trazer essas novas formas de comportamento, que também
é objeto de análise sociológica. A burguesia, né, que usava da teoria como aparatos repressivos e ideológicos. É importante a gente perceber que em determinado momento do livro, a burguesia ela vai se apresentar, ela vai surgir como uma classe, como um grupo que estava numa situação de dominação, ou seja, a burguesia ela era dominada por um regime, né, monárquico, era dominada por um regime onde ela produzia, onde ela também era importante, mas ela tinha se posicionava nessa posição de assujeitamento e de classe dominada. E é por isso que ela se organiza, se junta com outros grupos para poder combater, para enfrentar e derrubar um regime. E aí a burguesia vai lançar mão quando ela se torna classe dominante, quando ela sai dessa posição de classe dominada, de grupo dominado, e se torna uma classe dominante, ela vai lançar mão de teorias para que ela possa também se manter como classe dominada. Ou seja, se a burguesia, enquanto classe, derrubou um regime, outros grupos podem se organizar e querer derrubar a burguesia que até então surge, né, como classe dominante. É importante a gente fazer essa relação e compreender dentro desse processo de análise da sociedade, né, e do surgimento da teoria, da sociologia, a posição que essa classe vai ter e como ela vai estar presente durante esse processo de implementação de novas formas de organização social. Ela utiliza-se, né, a burguesia utiliza-se das leis, elas vai se utilizar de aparatos, né, de dominação, como a escola, como a educação, como a política, para que ela possa se manter como classe dominante. Então, durante esse período, vários sociólogos tentarão identificar tipos de relações sociais que se manifestavam na sociedade de acordo com o tempo e lugar. Então, esse livro, ele é um livro introdutório, porque ele vai fazer com que o leitor, com que ele entenda que a própria sociologia, ela resulta, não é, dessas transformações. A própria disciplina de sociologia, o pensamento sociológico, conceitos que vão ser elaborados, vai surgir dessas transformações que a própria sociedade vivenciou. Por isso que a sociologia muitas vezes é considerada como sendo uma ciência que ela é fruto de um contexto histórico, considerada como a ciência da crise, onde é uma ciência que vai tentar compreender o contexto social de crise vivenciada pela sociedade moderna, né? Por essa nova forma de organização social que a gente chama de sociedade moderna, né? Que os teóricos vão chamar de sociedade moderna. Então, a sociologia ela vai surgir nesse primeiro momento com essa perspectiva. Então, esses três clássicos, cada um ao seu modo, não é? Vai elaborar o seu pensamento com um olhar voltado para essa sociedade moderna que era resultado de todas essas grandes transformações causadas por esses dois grandes eventos que a gente chamou aí de Revolução Industrial e Revolução Francesa. Então, nesse primeiro momento, né, a leitura que vocês vão fazer nesse livro é essa, para tentar compreender o contexto social em que a sociologia vai surgir. Por isso do livro se chamar O que é Sociologia, para que a gente compreenda que a nossa disciplina ela é fruto desse contexto social. Ela resulta de uma necessidade de se ter uma ciência para compreender a sociedade que estava em processo de organização, esse novo modelo de sociedade que a gente chama de sociedade moderna, certo? Então, nesse primeiro momento, esse pequeno resumo do livro, né? Espero que vocês possam fazer a leitura da melhor maneira possível. Tem umas questões que vai estar na plataforma, alguns exercícios que vocês possam exercitar na leitura e ao mesmo tempo responder essas questões para que possam de melhor forma organizar o seu pensamento, organizar a sua síntese de análise, para que depois vocês possam entender o porquê dessa sociologia surgir nesse momento de tanta crise, de tanta mudança no qual a sociedade passou. Mudanças de comportamento, mudanças
de formas de organização política, social, econômica, cultural, tá? Muito obrigado e boa leitura.